Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Cultivo com Amor. Quero agradecer aí aos mais de 450 inscritos aqui do canal. Gratidão de coração a cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o meu cultivo, né? Eu vou falar para vocês aqui 6 erros que eu cometi, né, no início aqui da minha experiência, né, do meu cultivo, coisa que a gente vai adquirindo aí ao decorrer do tempo, né? Porque por mais que a gente cultiva, a gente sempre tem mais a aprender, né? Então eu vou falar aqui hoje com vocês esses 6 erros, né, que eu cometi aqui no início. Vocês desculpem aí o som da natureza aí, porque aqui não tem como esperar o carro do som passar, né, nem nada. Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro erro que eu cometi aqui no meu cultivo era na questão das regas, tá? Porque como todos aqui sabem, eu rego muito as minhas plantas, né? Notei que elas estão secas, eu venho e rego, né? Substrato seco, rego. Porém, no início, eu demorava muito a regar as minhas suculentas. Elas ficavam com as folhas murchas, né? Não era tão bonitas, né? A gente notava que as folhas delas estavam desidratadas, né? Então era falta da rega, eu não sabia controlar a rega delas, né? Às vezes aguava muito e às vezes aguava de menos. Então algumas acabavam apodrecendo por questão aí da umidade, né? Que a gente vai chegar aí no outro fator que é o substrato. E outras já se sentia desidratada por falta da rega. As dos vasos maior mantinha mais umidade, né? As dos vasos menor secava mais rápido, porém ficava aquelas plantas tristes, né? Não tinha aí aquele vigor, né? Que normalmente as nossas suculentas têm. Então, pessoal, o primeiro fator aqui é rega, né? Quando eu aprendi a controlar as regas de acordo com a necessidade de cada uma, aí sim eu tive êxito aqui no meu cultivo, tá? Hoje a gente já tem aí o controle das regas, né? Já sei o que elas gostam, quando elas gostam, né? Todas as minhas suculentas são regadas de mangueira, né? Com a aguinha lá da mangueira, molho todas as folhas, não tenho problema com a rega. Porém, sempre que o substrato esteja bem seco. Segundo erro, pessoal, que eu cometi aqui, tamanho dos vasos. A gente ouve muito falar sobre o tamanho dos vasos, não é verdade? E isso influencia muito, muito mesmo no cultivo das suculentas. Quando a gente coloca uma planta pequena num vaso gigante, ela vai ficar perdida aí dentro desse vaso, sabe? Ela não vai ganhar estabilidade, né? Porque as raízes dela precisam encostar ali na beirada do vaso, né? Para se firmar, para se sentir segura, né? É o que eu venho observando aqui. Quando a gente coloca ela no vaso adequado, né? Que seja aí num copinho descartável, eu cultivo muito também, né? No copo descartável, tem algumas, né? Que estão em copos descartáveis. Aí o que que acontece? Elas desenvolvem mais rápido. A gente vê o desenvolvimento da planta. Quando ela está num vaso maior, né? Ela vai lentamente aí desenvolver. Por quê? Porque ela não tem estabilidade, né, suficiente. Ela está ali insegura. Então ela retém ali, né, a sua defesa. É assim que eu vejo aqui no meu cultivo, tá? Quando a gente vai colocar num vaso maior, né, igual eu tenho aqui, né, muitas em vasos maior, eu procuro sempre colocar 2, 3, 4, sabe? Para elas, né, se encostarem ali, as raízes delas se entrelaçarem ali e uma dar suporte para a outra, né? É assim que eu faço. Eu até tenho algumas aqui que são pequenas em vaso grande. E o desenvolvimento delas não foram tão bons quanto as que estão no vaso de tamanho
adequado para elas, tá? Então a gente tem sempre que observar isso. Pode plantar em vaso maior? Pode, né? Vai depender aí de cada um. Porém, ela vai demorar mais tempo a desenvolver, né? Isso aí é uma experiência que eu tenho aqui, que eu venho observando. Então, segundo fator, vaso, tá? Dê a elas o vaso do tamanho da planta. Isso vai fazer com que ela se desenvolva mais rápido. Terceiro erro, pessoal, sol. Quando a gente ouve falar aí sol pleno, né, a suculenta cultivada a sol pleno. O que quer dizer esse sol pleno? Que não tem cobertura nenhuma, né? Aqui eu tenho uma cobertura aqui de um sombrite. Então, quando fala sol pleno, é aquela que fica exposta ali ao sol. Só que aqui eu vou falar para vocês o que que acontece aqui comigo na questão do sol. Sol, fator fundamental para a beleza e desenvolvimento das suculentas, tá? Suculenta de sol ama sol. Elas precisam, no mínimo, pessoal, 4 horas de sol por dia. Aqui, para mim, 4 horas, eu vejo que não é suficiente para elas, né? Eu tento oferecer para elas 6 horas de sol, tá? Aqui onde elas estão, elas até tomam mais horas de sol, porém, embaixo do sombrite, 70%, tá? Aí, quando fala em sol pleno, muitas das vezes a gente esquece de ressaltar. Sol pleno, sem cobertura de sombrite, gente, elas não aguentam aqui comigo, tá? O dia todo, porque aqui as que estão no meu jardim, elas pegam 11 horas de sol por dia. Então, tem algumas queimaduras, várias folhas se queimam, porque o sol aqui está muito intenso, né? É um sol muito quente. Então, elas não suportam, né? Eu vim aqui para mostrar para vocês. Teve algumas queimaduras aqui, ó, esses dias. Queimaram, tá? Por conta desse sol escaldante que tá. Porque essas aqui, ó, não tem cobertura, né? Elas ficam aqui a sol e chuva. Porém, pessoal, elas não estão aguentando. Algumas que pegam uma sombrinha aqui, ó, que tem, né, umas outras plantinhas aqui para proteger umas às outras, elas estão muito bem. Mas aquelas que pegam o sol direto, elas estão queimando, né? Por mais adaptada que elas estão, elas queimam, tá? Olha só. Então, tem várias aqui que tem folhinhas queimadas. Eu vou estar retirando algumas, não vou deixar, né? Porque elas estão aqui, tadinha, pedindo socorro. Outras que estão bem vão ficar. Porém, essas aqui que pegam 11 horas de sol, eu vou retirar as que está queimando. Voltamos para cá, pessoal. Por que que eu vou retirar? Porque eu tô notando que elas estão sentindo muito, né? Então, eu não quero que elas sofram lá. Por mais adaptadas que elas já estejam, mas esse sol direto nelas, elas não estão aguentando, né? Então, eu vou trazer elas para cá, colocar embaixo do sombrite e elas vão ficar por aqui. Outras que estão bem vão continuar por lá, tá? Então, a gente tem que oferecer também o sol para elas de acordo com o que elas precisam, tá? Então, no mínimo, aí, se você quer ter uma suculenta bonita, bem viçosa, ofereça para ela mais de 4 horas de sol, tá? Desde que seja embaixo de sombrite ou a sol pleno, porque se você tiver aí um lugar onde bata um pouco de sol e depois o sol vira e bata sombra, excelente, pode cultivar a sol pleno, né? Porque ela vai ter aí algumas horas de sombra, então vai ser muito bom para elas. Quarto erro, pessoal, que eu cometi aqui também no meu cultivo. Substrato. Chegamos à questão aí do substrato. No início, né, a gente com pouca experiência, a gente comete vários erros, não é verdade? Porque ninguém é perfeito. Então, eu tinha um substrato aqui no meu cultivo que ele não era tão drenante, né? E isso trazia o quê? Acúmulo de água, muita umidade nos vasos, fazendo com que as plantas sofressem aí. Às vezes não até morria, mas a gente notava que apodrecia muitas folhas, né? Que fungava muito. Então, o que que acontece? Substrato que retém água não é bom para suculenta. Suculenta gosta de água, tá? Suculenta gosta de rega, porque suculenta, gente, é água. Essas folhas delas aqui, ó, é 100% água, né? Elas são
água é vida, né? Elas são cultivadas aí e se mantêm através da água, né? Então, se faltar água, ela vai ficar murcha, vai ficar desnutrida, não vai ficar bonita e pode até morrer por falta de rega, sim, né? Então, substrato bem drenante. Seja ele o qual for que você fazer no seu cultivo, certifique que ele seja drenante, tá? Eu indico, eu aconselho casca do arroz carbonizada. É bom para ajudar na drenagem dos vasos. Mas aí o que acontece? Aqui onde o sol é muito quente, ela também seca com muita facilidade, né? Faz com que o substrato fique bem drenante. E outra coisa, pessoal, carvão triturado. Não deixa de usar o carvão triturado aí no seu cultivo, tá? A partir do momento que eu passei a preparar o meu substrato com carvão triturado, a drenagem ficou excelente, né? E a gente sempre voltando lá na questão do vaso, por que vaso menor? O vaso menor, ele seca rápido. Para quem cultiva aí a sol e chuva, né? Ele seca mais rápido. Então isso vai fazer com que a sua suculenta não venha sofrer, né, com umidade aí, tá certo? Então um bom substrato, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês, como eu preparo o meu aqui. Porque aí vocês vão ter alguma ideia de como tá, né, adicionando aí no de vocês para fazer com que ele fique mais drenante, né? Tem a perlita, né, que pode ser usado também, que é muito bom para essa drenagem do vaso, tá? Muitas pessoas também usam isopor, né, triturado. Então, assim, o que eu uso aqui é somente a palha do arroz, né? Aliás, a casca do arroz e o carvão triturado, né? É dessa forma que eu faço com que o meu substrato fique bem drenante. E também o substrato Carolina Soil, né? Que tem sérias composições aí nele que faz um bem enorme para as plantas. Sexta dica, pessoal, ou seja, né? O sexto erro que eu cometi aqui no meu cultivo. Adubação. Eu achava assim que se eu plantasse ali a suculenta, ela poderia ali ficar eternamente ali naquele vaso, né? E não é bem assim. Então eu já queria plantar num vaso grande, porque ali ela ia, né, ficar ali enquanto vida ela tivesse. Não, erro crucial mesmo. A gente vai estar aí dando uma sentença de morte para a planta, né? Por quê? Porque ela vai sugar ali todo o nutriente que tem naquele substrato ali e aí vai faltar nutriente para ela, né? Então, assim, ela vai definhando e vai indo, ela não vai resistir, né? Ela vai morrer. Então, o que que eu faço aqui? Pelo menos uma vez no ano, a troca de vaso, né? Se a planta já necessitar, no caso das gigantes, né? Das maiores, a troca do substrato, né? E eu faço também uma adubação aqui a cada 3 meses, tá? Tanto eu uso o Basacote 16,8 mais 2, acho que é isso mesmo, se não me engano. Mas eu deixo aí também escrito para vocês, tá? Caso eu me esqueça aqui de alguma coisa. E uso também aqui o adubo 10-10-10, tá? Porque esse 10-10-10 é mais fácil de eu achar aqui. E ele é mais barato também do que o Basacote, né? E o efeito que eu venho observando aqui é o mesmo, tá? Ele é muito bom também. As plantas se nutrem bem, se desenvolvem bem, né? Estão lindas, maravilhosas. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Agora, quando a planta já é cultivada em vaso menor, então o que é que vai acontecer? Essa aqui, ó, ela tá no pote 11, né? Eu vou ficar com ela aqui mais algum tempo, né? Vou deixar ela crescer mais aqui. E aí sim eu vou estar retirando ela daqui. E quando a gente vai fazer essa troca de vaso, provavelmente a gente já vai renovar ali, completar com outro substrato, né? Agora, quando é uma gigante, né? No caso aqui da Mauna, essa aqui provavelmente eu troquei há algum tempo agora, atrás, né? Pouco tempo. Então ela vai ficar aqui até o ano que vem, né? Porque esse vaso aqui ainda está compatível para ela, né? Então, assim, se eu notar que o desenvolvimento dela vai ser muito grande e o vaso ficar pequeno, eu faço a troca de vaso completo substrato, né? E assim a gente vai fazendo. Então, para uma suculenta, né, ter esse porte gigante,
né, robusta, bonita, a gente tem que ter esses cuidados aí, tá? Então, foram esses, né, alguns dos erros do início aqui do cultivo, né, que a gente vem melhorando aí ao decorrer, né, do pouquinho de experiência que a gente tem e vem dando certo, tá? Igual aqui, ó, a gente tem, né, essa linducha aqui, ó, ela tá num potinho, tá comportando ela ainda vai ficar aqui bastante tempo, né, até ela crescer mesmo e tomar conta aqui do vasinho, tá? Então, pessoal, a diquinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar aí o crescimento e o fortalecimento do canal. Comente aí o que vocês acharam das dicas, né? Se tem mais alguma outra dica, deixa aí nos comentários, né? Para gente também trocar experiências, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Sejam felizes e abençoados. Tchau!